Então, avaliações externas. Primeiro, como eu sempre digo, nós precisamos saber o aspecto histórico, o que é essas avaliações externas, como que elas surgiram e qual que é o objetivo dessas avaliações externas. Por que é importante fazer e participar das avaliações externas? Por que elas foram feitas? Quando nós entendemos isso, nós começamos a ter uma outra visão dessas avaliações. Porque muitas vezes as pessoas desconhecem e daí começam a criticar, né? Ah, por que vem essas avaliações, atrapalha todo o processo, tá? Então, vamos saber por que foram feitas, aí qual que é a importância dela na melhoria da aprendizagem dos alunos. Porque, como eu falei para vocês, esse edital ele está voltado para todas as ações serem feitas para a melhoria da aprendizagem. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, quando vocês forem ler uma questão, direcione sempre. Isso daqui é para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Tá? E sempre digo, né, para vocês, quando vai fazer uma avaliação, uma prova para um concurso, ou agora que nem essa prova, trabalhar através do PSS, não é um concurso, né, apenas uma prova, mas é uma avaliação que é feita com vocês, né? Então, quando vai fazer uma avaliação dessa, nós temos que ter em mente que nós temos que dar respostas de acordo com as leis, como eu falei, de acordo com o que está escrito, de acordo com o que está discutido, e não os exemplos, muitas vezes, que acontecem na realidade, tá? Então, tem que estar sempre ver o que está escrito na lei, o que está sendo falado para dar resposta. Essas avaliações externas. Em 1988, o Ministério da Educação criou o Sistema de Avaliação da Educação Básica, chamado SAEB, Sistema da Avaliação da Educação Básica. Desde então, foram várias as mudanças, da adoção de novas metodologias que permitem a comparação de dados ao longo do tempo, à inclusão de informações para aumentar a relevância pedagógica do material fornecido às escolas e sistemas de ensino. Gente, 1988, Constituição Federal deu direito à educação a todos. Precisávamos ter uma escola, um sistema de educação brasileiro. Para ter esse sistema nacional de educação, precisamos ter um norte, como que está a educação. Os objetivos dessas avaliações era diagnosticar, o objetivo dela, né, ainda é diagnosticar como é que está a educação brasileira. Que aspecto que nós precisamos trabalhar para que ela se desenvolva melhor. Tá? Então, esse foi o objetivo principal, dar um norte. Como que estava, diagnosticar, né? Como que estava a educação. Tá? Então, o principal aspecto das avaliações externas era isso. E continua sendo, para que políticas públicas sejam feitas de acordo com essas avaliações. Tá? Então, como o IDEB. Só que o IDEB, ele é um índice, tá? O IDEB é um índice, ele não é avaliação. Ele é um índice, né, de desenvolvimento da educação básica. Ele também pega as avaliações do SAEB, só que ele também observa os aspectos de aprovação e reprovação da escola. Por isso que ele é um índice, o IDEB. O SAEB é um sistema de avaliação da educação básica. Ele vai avaliar mesmo. O IDEB utiliza as avaliações do SAEB. Tá? Vou falar devagarinho para que a gente entenda, senão mistura, né? Acha que é a mesma coisa e não é. Tá? Então, o SAEB, eles são as avaliações propriamente ditas. E o IDEB é o índice, é o que nos direciona, assim, como é que está a educação, mas sobre vários aspectos. Os aspectos da avaliação, mas também os aspectos de aprovação e reprovação. Tá? Mas eu já vou explicar isso melhor. Análise dos resultados das avaliações externas, nós estamos falando das avaliações externas, né? Possibilita a criação de um painel da educação no país, como eu acabei de falar para vocês. Ferramenta fundamental na elaboração de políticas públicas para a área. Falei já para vocês, mas em outras palavras, mas era esse aspecto, né? Então, por que nós fazemos essa avaliação? Para que políticas públicas sejam feitas de acordo com os resultados. Saber como é que está desenvolvendo a educação, o que precisa melhorar, onde nós precisamos trabalhar mais.
Eu sempre digo, se você não tem avaliação diagnóstica, é como se você tivesse o olho fechado. Pode investir um monte na educação, daí o resultado não aparece, porque está se investindo, de repente, em algo que não precisa. Por isso que precisa identificar, diagnosticar, para tomar as decisões, tá? Em uma perspectiva política, as avaliações externas contribuem para definir qual o direito de aprendizagem básica que todo aluno deve ter assegurado. Esses parâmetros são essenciais para que as redes e as escolas reflitam quais as estratégias para promover uma educação de qualidade. Se a educação é um direito, tem que ser ofertada de qualidade para todos, né? Então, essas avaliações, elas vão nos dar como que está indo e o que precisa ser investido, né? Que políticas devem ser desenvolvidas. São muitas as perguntas que surgem após o diagnóstico feito em base nesses resultados das avaliações externas. Então, por exemplo, teve o resultado lá da avaliação externa, daí vem as perguntas, onde melhoramos e quais práticas permitiram isso? Como mudar os pontos em que não houve avanço? Precisamos dar mais atenção à formação dos docentes? Criar grupos de apoio aos alunos com dificuldades? Quando vem o resultado, não é para simplesmente um produto, só um resultado. Essa é a nota e pronto. Não. A partir do resultado, vem as reflexões. Porque senão não evolui, né? Não melhora a educação. Então, se você só faz a avaliação só para ter resultado, só para ter o produto pronto, acabou, é que nem na avaliação, nós falamos, né, na sala de aula, a mesma coisa com o professor. Essa avaliação externa é da mesma maneira. Ela é feita com o propósito de fazer as reflexões. O que precisa melhorar? Precisamos investir mais no professor? Precisamos verificar os alunos que têm mais dificuldades? Em que aspectos que precisam melhorar? Vale lembrar que, apesar das avaliações serem feitas com os estudantes que estão no fim de cada ciclo do ensino fundamental e médio, elas não se referem apenas àqueles anos. Por que elas não se referem apenas àqueles anos? Por que é feito só nos finais? Porque o objetivo dessa avaliação é assim, ó, nesse processo dos anos iniciais, quando terminou o 5º ano lá, que resultado que aconteceu? O que ele aprendeu? Ele aprendeu o que precisava no processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais, depois dos anos finais, depois do ensino médio. Então, por isso é visto assim, vou verificar, vou avaliar o último ano, avaliando o desenvolvimento do processo, desde que o aluno entrou. Porque se nós falamos de avaliação formativa, o que eu quero do aluno dos anos iniciais? O que ele precisa saber, né? E conhecimentos que ele precisa ter. Então, eu vou avaliar, não preciso avaliar todo o ano. Eu vou avaliar o final lá, né? O último ano dos anos iniciais, o último ano dos anos finais, o último ano do ensino médio. Então, é nessa perspectiva, tá? Para não precisar avaliar todas as séries. Elas refletem um percurso que se inicia na educação infantil, para os alunos chegarem aos anos finais, dominando as competências exigidas a um trabalho desenvolvido ano a ano. Por isso é importante envolver todos os docentes, independentemente da área e do ano de atuação, nos debates sobre os resultados. As ações propostas devem considerar as condições de ensino e aprendizagem ao longo da escolaridade, assegurando que todos se corresponsabilizem pelo processo. Então, o professor tem que entender que é o aluno que nós estamos formando, não é só aquela avaliação que ele fez lá. Ah, nossa, ele não foi bem em matemática, do problema do professor de matemática. Não, é todos nós que estamos trabalhando com esse aluno, que aluno que nós formamos lá para terminar daquela maneira, tá? Então, por isso que nós temos que mostrar ao professor que é avaliado o processo e todos são responsáveis, né, corresponsáveis pelo desenvolvimento desse aluno. Então, há, porém, limites. A avaliação externa não acompanha o aluno individualmente. Daí ser essencial a avaliação interna. Então, verifique. A externa, ela vai nos auxiliar essa visão, né? Mas nós precisamos fazer a avaliação interna, que permita saber o desempenho de cada um e também analisar as práticas pedagógicas, condições gerais da escola. Então, não é porque faz a avaliação externa que nós vamos tirar a avaliação que o professor faz em sala de aula. É isso que tem que verificar.
A externa vai verificar o processo de ensino-aprendizagem, tá? Na escola como um todo. A avaliação interna que acontece na escola é a avaliação do aluno, do desenvolvimento do aluno, que eu posso fazer para trabalhar aquele aluno. Tá? Então, não significa que eu fiz a externa e não preciso fazer a interna. Não. Ela se completa, né? Se complementa. É a articulação de todas essas informações que dará um retrato completo para gestores e docentes melhorarem o processo de ensino e garantir o direito à aprendizagem de cada e toda criança e jovem. Eu sempre digo para vocês, o objetivo principal é a aprendizagem do aluno, nós não podemos fugir disso. Objetivo principal, aprendizagem do aluno. Tá? Então, nós temos que ter em mente assim, vou pegar esses resultados, vou trabalhar o que pode ser feito para melhorar a aprendizagem do aluno. Tá? Temos que ter em mente sempre esses aspectos. Saber analisar os resultados das avaliações externas para refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino e aprendizagem é um desafio para todo gestor. Ele tem que, acabamos de falar, não adianta fazer essas avaliações externas, participar e não fazer a reflexão do que precisa aprimorar, por mais que os resultados sejam positivos. Ah, conseguimos a média, passamos, né, a média lá do IDEB, a escola tá, beleza, não precisa fazer mais nada, precisa. Precisa porque nós falamos, é a dinâmica, né, da aprendizagem. Os alunos mudam, os professores mudam, todo o processo, muda todo o contexto. Acabamos de verificar, né, gente, nós na pandemia, vejo quanta coisa mudou e alterou. Então, imagine, precisa refletir sobre esses aspectos. Né? Nós precisamos pegar os resultados e, como escola, refletir o que nós podemos fazer. Ah, está tudo certo, estamos com uma média boa, que bom. Mas o que nós vamos fazer para melhorar mais ainda? Ah, sempre em busca, né, dessa melhoria. Uma educação com qualidade. Enfrentá-la exige que diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos da secretaria, né, aqui falando de secretaria municipal, tá? Ou estadual também, né? É do sistema de ensino. Adote uma série de ações. Como nós falamos, fazer a leitura e análise detalhada do boletim, com os resultados do boletim dessas avaliações externas, tá? Reunir a equipe para debater as informações obtidas e, com base no diagnóstico e nas reflexões realizadas, preparar um plano para transformar tudo isso em trabalho efetivo na escola. Nós falamos, então pega esse resultado, faz essas reuniões, organiza, discute, verifica o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, né? Então, não pega os resultados e deixa, tem que sentar, conversar, estudar, o que pode ser feito. Então, as pessoas pegam, né, tem o resultado e termina ali, não, ali que começa o trabalho. Agora nós vamos falar o que é o SAEB, né? O que vem ser o SAEB? Nós falamos dele, mas de repente nós precisamos desse conceito. Então, o SAEB, ele é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tá? Ele é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira. Então, quem organiza essas avaliações externas é o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, chamado INEP. O SAEB é um sistema composto por 3 avaliações externas, que são aplicadas em larga escala. O que é larga escala? Para todo o Brasil. Tá? Então, esse sistema de avaliação da educação básica, né, ele é organizado pelo Instituto, pelo INEP. É o INEP que faz todo esse trabalho. Esse instituto, eles estudam muito sobre avaliação. Uma vez eu fui numa reunião com as pessoas que trabalhavam lá, eles discutem direto as avaliações, as questões que são feitas, formuladas, sabe? Assim, é um trabalho envolvente, pode-se dizer. Eu gostei assim da forma que eles organizam e trabalham, é um trabalho muito intenso. Então, não é simplesmente fazer algumas questões e soltar nacionalmente. As questões são estudadas, as questões são verificadas, eles colocam para algumas escolas para fazer as questões, para verificar questões quando é fácil demais,
elas são descartadas, ou quando ela é difícil demais, então tem que ser o meio termo, porque quando ela é fácil demais, né, os alunos todos já superaram. Agora, quando ela é difícil demais também, eles não entenderam. Então, tem que ser uma questão que realmente os alunos pensem, respondam. Né? As questões são formuladas, elas não são questões de errou, acertou. Cada questão corresponde a um nível que está o aluno de acerto. Então, não significa assim, o aluno colocou a questão lá e errou, é errado aquilo. Não. Aquele é um nível de conhecimento que ele está. Então, verifique como é trabalhoso fazer essas questões, né? Por isso que eu disse, é bem envolvente essas questões. Então, em larga escala, né, essas avaliações são feitas, tem como principal objetivo diagnosticar. Então, se for falar dessas avaliações externas, tem que ter esse pensamento, diagnosticar a educação básica do Brasil. Ou seja, o SAEB, né, o sistema, ele avalia a educação nacional em suas diversas esferas. O que é diversas esferas? Vai ser agora em diante da educação infantil até o ensino médio, que é a educação básica. Tá? Antes não, antes era só os aspectos do ensino fundamental, depois ensino médio, daí agora a educação infantil. Então, vai avaliar todo o processo da educação. Muito bem. O resultado dessas avaliações, ele é usado para calcular o IDEB. Esses resultados dessas avaliações, ele é usado para calcular o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. IDEB é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Depois vou explicar bem o que é IDEB. Que também considera os dados de fluxo escolar fornecidos pelo censo escolar. Então, o IDEB, esse índice, além dessas avaliações que são feitas externa, né, pelo SAEB, ele também vai considerar os dados de fluxo escolar, que é fornecido pelo censo escolar. Então, anualmente é feito o censo escolar. O que é o censo escolar? É verificado a organização da escola, várias perguntas que são feitas, né? A escola tem que responder lá o censo escolar. E um dos aspectos é esse fluxo escolar, de aprovação, reprovação, desistência, abandono. Tudo isso pesa nesse índice. Então, o índice de educação básica, o IDEB, o resultado dele não é só avaliação. É avaliação mais o fluxo escolar. Como que os alunos estão tendo sucesso ou não? Se muitos alunos reprovam, vamos supor, né? A escola lá tal tirou uma nota excelente nas avaliações, no SAEB. Maravilha, tirou a melhor nota. Mas nas reprovações foi grande. Então, o censo escolar vai nos dar esse resultado para que o IDEB faça o índice. Aí o IDEB vai verificar. Tirou uma nota muito boa lá nas avaliações externas. Só que tem muita reprovação. Então o IDEB dele baixa. Porque como é que ele tira a nota boa e esses alunos estão sendo reprovados? Que forma que ele está fazendo? Como é que é esse processo de aprendizagem? Ou ao contrário também, né? Avaliação externa, os alunos tiram nota baixa. E daí, tem muitos alunos aprovados. Mas como é que está sendo aprovado esses alunos? Todo mundo passa, será? Então, esse índice, ele é verificado nesse aspecto. Tá? As avaliações mais o fluxo escolar. O IDEB, tá, gente? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, considera, além das avaliações, o fluxo escolar fornecido pelo censo escolar. E consiste, portanto, em um indicador da qualidade do ensino oferecido nas escolas de todo o país. Então, o IDEB, né, como eu falei, é um índice, é um indicador da qualidade do ensino. A partir de 2018, todas as escolas que participarem da aplicação censitária do SAEB, que cumprirem os critérios determinados, terão seu IDEB calculado. O índice é divulgado a cada 2 anos. Por meio desse indicador, as escolas podem formular ou reformular seu projeto político-pedagógico, visando o quê? A melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino, segundo o portal do INEP. Então, esses indicadores é para que você melhore da qualidade, equidade e eficiência do ensino. Como eu falei para vocês,
tudo está direcionado a esses princípios, né? Qualidade, equidade e eficiência. Então, o aluno tem que estar na escola, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser trabalhado, tem que ser incluído, tem que ter sucesso no desenvolvimento, né? Durante o tempo que ele está na escola, para que ele tenha realmente sucesso. Então, a escola tem que pensar nesses aspectos. No mês de junho de 2018, o MEC anunciou algumas mudanças para o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Quais foram elas? Eu pensei em colocar esses slides para que vocês entendam, porque eu gosto assim que vocês sempre entendam o que é esse sistema de educação, o que mudou, né? Cadê a prova Brasil que deveria ser falada? É isso que nós vamos falar agora, tá? Então, porque muitas vezes as pessoas não entendem os conceitos direito, porque é só falado, né, por cima, então não é explicado. Eu gosto de explicar para que vocês entendam de onde que veio esses termos, por que são feitos, né, e quais foram as mudanças. Então, em 2018, houve bastante mudanças nesse sistema de avaliação da educação básica. Quais foram eles? Então, a ANA, que é chamado de Avaliação Nacional da Alfabetização, mais ANRESC, ou Prova Brasil, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e a NEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, perdem essas nomenclaturas e foram agrupadas a partir de 2018, né? Serão aqui, não, aqui porque já estamos em 2020, elas já foram agrupadas. Foram agrupadas sobre o mesmo nome, SAEB, acompanhando a etapa correspondente. Tá? Então, ela não vai falar mais, cara, Prova Brasil, né, o ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização, o ANEB, ela vai falar SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e de acordo com cada etapa, tá? Se é lá na alfabetização, finais do ensino fundamental, ensino médio, assim por diante, tá? Aqui é só para saber, né, porque é falado da educação infantil. A educação infantil será incluída no sistema de avaliação, mas os questionários serão respondidos pelos professores. As provas que antes tinham datas diferentes de aplicação passarão a acontecer nos anos ímpares, enquanto o resultado nos anos pares. Esse aqui é só para conhecimento, né? Isso aqui geralmente não é cobrado em prova. Outras mudanças. Alunos a partir do ano do ensino fundamental passarão a fazer provas também em ciências da natureza e ciências humanas, mas o IDEB não irá considerar esses resultados, a fim de continuar com a série histórica, já que nos anos anteriores tais áreas não foram contempladas. Então, para dar continuidade, só vai verificar os aspectos de português e matemática, né? Serão criadas matrizes de avaliação para as novas áreas e segmentos que serão avaliados. As provas irão contemplar as competências e habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular, tá? BNCC, e todas as escolas particulares irão receber resultados individuais por instituição. E o MEC irá testar a aplicação em formato digital com alguns alunos. Então, essas foram as mudanças, né, do SAEB, então já foi alterado esses aspectos. E como que o SAEB funciona, né? Então, o Sistema de Avaliação da Educação Básica é um compilado de avaliações aplicadas para diferentes públicos-alvos, como nós acabamos de falar. Antes, tinham denominações diferentes, tá? Para cada segmento. Agora não, agora é só chamado SAEB. Todos os exames possuem o mesmo nome, né? Acabamos de falar, embora os níveis sejam identificados pela respectiva etapa de ensino. Então, a partir de 2018 houve essa mudança, né? A partir de 2019, 2018 foi feita a mudança. Durante muitos anos de aplicação, o SAEB avaliou somente as disciplinas de língua portuguesa e matemática. No entanto, mudanças em relação às áreas do conhecimento acabamos de verificar, né? A partir de 2019, eles avaliaram ciências humanas e ciências da natureza e também as competências e habilidades previstas pela BNCC. Aqui está retomando o que nós acabamos de ver. E a partir de 2019, o SAEB passa a contemplar também a educação infantil, além dos ensino fundamental e médio, que já eram avaliados. Sendo assim, os alunos que devem participar do SAEB 2019 são as turmas de creche, pré-escola da educação infantil, né? Então, é a creche pré-escola que forma a educação infantil, quinto e nono ano do ensino fundamental, e terceira série do ensino médio. Ó. Creche, quando termina, de 0 a 3 anos, né? E pré-escola, quando termina, de 4 a 5 anos. E daí, quinto ano, quando termina os anos iniciais do ensino fundamental, nono ano, quando termina os anos finais do ensino fundamental, e terceira série do ensino médio, que termina o ensino médio, tá?
Certo? E aqui uma pergunta, né? SAEB e Prova Brasil são a mesma coisa? Não. Não são a mesma coisa. A Prova Brasil consiste em uma das avaliações que fazem parte do SAEB. Então, a Prova Brasil faz parte do SAEB. Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ANRESC, mas não ao sistema como um todo. Então, o que quer dizer isso? A Prova Brasil é uma parte agora desse sistema, tá? Certo? Então, ela não é a mesma coisa, para a gente não dizer assim, foi substituído o nome, não é a mesma coisa, não. O sistema de avaliação da educação básica, ele vai verificar toda a educação básica agora, tá? Então, a Prova Brasil, ela não é a mesma coisa como está sendo falado ali, para que entenda, né, essa diferença, tá? Então, ainda assim, a partir de 2019, a Prova Brasil passa a assumir a mesma nomenclatura do SAEB, certo? A Prova Brasil, ela vai fazer parte, ela é uma das avaliações. A Prova Brasil, vou retomar, é uma das avaliações que fazem parte do SAEB, com a indicação da etapa correspondente, né? Tá? E a partir das médias de desempenho dos exames do SAEB, calcula-se o IDEB, que nós falamos, né? Que considera também o fluxo escolar dos alunos. E é importante destacar que o cálculo considera o desempenho dos alunos somente nas áreas de língua portuguesa e matemática, com fins de manter uma linha histórica de avanço, como acabamos de falar. Então, vai continuar só verificando esses aspectos para o IDEB, para esse índice. Por isso que quando nós trabalhamos na escola, nós temos que melhorar os aspectos de leitura e os aspectos de matemática, tá? Então, eu já falei isso para vocês também nas outras aulas. O pedagogo tem que se preocupar com os aspectos da leitura, desenvolvimento da leitura, melhoria da leitura na escola como um todo e de matemática. Lembra que eu falei no Clube da Matemática como um exemplo? Pode ser feita outra, oficinas de matemática, jogos, sei lá, matemáticos. E de leitura, que nem eu falei para vocês que eu desenvolvi minuto da leitura, os espaços de leitura, de biblioteca, assim por diante. Tá? Isso é para o IDEB. Então, o SAEB, ele faz as avaliações, tá? Ele vai nos dar o desenvolvimento do aluno, né, da escola como um todo, nesse sistema de avaliação. O IDEB vai pegar essas avaliações, mas só de língua portuguesa e matemática, mais o fluxo escolar, para dar o índice dessa escola. Os resultados são disponibilizados para toda a população, que pode acompanhar a evolução desse indicador ao longo dos anos. Como a correção dessas avaliações é feita? Eu falei para vocês já, né? Como que é feita a correção do SAEB, né? Pelo TRI, Teoria de Resposta ao Item. Como eu falei para vocês, não é da seguinte maneira: eu faço uma questão, qual que é a resposta certa e as outras estão erradas. Não. Por essa forma de avaliar TRI, Teoria de Respostas ao Item, é feito a questão e as respostas, elas estão corretas de acordo com cada nível de aprendizagem do aluno. Se o aluno sabe tudo, ele vai ter a resposta correta à questão. Agora, se ele está em outras fases, aquelas respostas, elas não estão erradas, mas elas não estão de acordo com o que se pediu na questão, né? Um todo, né? O que o aluno realmente aprendeu, esse TRI. Então, as respostas que são feitas nesse sistema de avaliação, elas estão corretas, mas de acordo com cada nível. Os resultados das avaliações podem ser comparados de forma a analisar se a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro está melhorando ou não. Então, o objetivo, né, dessas avaliações é verificar esses aspectos. Agora, o SAEB é obrigatório? O SAEB é obrigatório para as escolas públicas e facultativo para as escolas privadas. Por quê? Porque as políticas públicas, as políticas que serão feitas, serão para as escolas públicas. Para melhorar, né, os investimentos que serão feitos serão para a educação pública. Seria muito bem que se tivesse só educação
pública, né, gente? Eu sempre falo. Se nós tivéssemos um sistema bem organizado, não precisaria de escola particular, porque a educação tem que ser ofertada com qualidade. Mas tá, esse daí não cai em prova, tá? Vamos ver o que cai em prova. Cai em prova que pode fazer a escola particular, mas não é obrigatório. Quem que é obrigatório? A escola pública, tá? Fazer essas avaliações. O sistema de avaliação de educação básica, o SAEB, essas provas de avaliação externa, é obrigatório para as escolas públicas e facultativo para as escolas privadas. Isso foi definido em 2017, por meio de uma portaria publicada pelo Ministério da Educação, no qual foi definido o público-alvo do SAEB. Foi direcionado, né? Quem que nós queremos avaliar? O sistema público. Por que nós vamos avaliar o sistema particular? Né? Antes era avaliado. Então, não precisa. Então, vamos avaliar o sistema público. Se o particular quer fazer, muito bem, pode participar, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é a educação pública. Todas as escolas públicas, portanto, terão seu IDEB calculado. Já as escolas privadas poderão receber resultados individuais por instituição, com fins de incentivo à participação voluntária. Talvez isso deu muita confusão, né? Porque antes todo mundo tinha que fazer, e daí vinha aqueles resultados, né? E às vezes a escola pública estava lá na frente, que é bom e continue, né? Então, talvez foi feitas essas alterações. Mas, como eu sempre falo, isso não cai em prova. Vamos saber o que cai em prova. Eu sempre gosto de passar para vocês. Esse daí é só um comentário meu. O que pode cair em prova? Que o SAEB é obrigatório para a escola pública. Particular, depois de 2017, tornou-se facultativo. Tá? Houve essa alteração. A importância do SAEB para as escolas. O SAEB do ensino médio, a partir de 2017, passou a ser universal para todas as escolas do Brasil. Isso significa que a participação não será apenas amostral, porque antes nós não tínhamos do ensino médio. Ou seja, todas as escolas poderão ter o seu IDEB calculado. Os gestores podem fazer um trabalho de planejamento com toda a equipe pedagógica. Então, pego esses resultados do SAEB, tá, e tenho que fazer um trabalho de planejamento com toda a equipe pedagógica da escola, para analisar esses dados, identificar os pontos de melhoria e definir quais ações devem ser propostas nos próximos anos. Portanto, é essencial que fique atento às novidades sobre o SAEB. Outro aspecto. Vale ressaltar que o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não é composto somente pelos resultados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Tá? O que o IDEB é feito? Ele é combinado aos índices de aprovação, repetência e evasão de cada escola. Quem que dá esses resultados? É obtido por meio do censo escolar. Então, o censo escolar que a escola faz vai auxiliar nesses índices, nesses indicadores do IDEB. Tá? Então, o IDEB, ele é composto pela avaliação do SAEB, mais os índices de aprovação, repetência e evasão. Quem que fornece isso? O censo escolar. Tá? Então, a escola faz anualmente o censo escolar, que vai mostrar esses índices. Acabei de dizer, não adianta tirar uma nota bem boa lá na avaliação externa, e muito bem, mas reprovar um monte de alunos, os alunos se evadir, desistir, toda aquela situação. Por isso que se cuida bastante dos aspectos, deve se preocupar, o pedagogo principalmente, nós estamos falando para o pedagogo, deve se preocupar os aspectos de evasão e abandono. Por isso, gente, eu sempre digo, né, na situação, eu gosto sempre de fazer vocês refletir, na situação que nós estamos vivendo a pandemia, por que a preocupação com esses alunos que não estão fazendo? Por que foi encaminhado para o Conselho Tutelar? Por causa desses aspectos. E por que tudo isso é feito? Eu já falei várias vezes para vocês, porque educação é um direito. Então, se ele é um direito, ele vai ser cobrado. Quem que não está oferecendo a educação? Então, o negócio é sério, entende? Eu fui conselheira tutelar, esses aspectos, eles são bastante cobrados. Quem que cobra? O Ministério Público. Entende? Se a criança está fora da escola, tá? Quem que não ofereceu? É cobrado do Conselho Tutelar também, tá? A escola, o que você fez? Pai, o que você fez? Tá? Primeiro é cobrado, né, da escola.
O aluno não veio para a escola. Escola, o que você fez? Ah, eu fui lá, verifiquei. Né? Você lembra que nós falamos, já estava isso escrito lá no Estatuto da Criança e Adolescente LDB. É falado que é para você verificar se o aluno não veio, né? Você fez todos os aspectos dentro da escola, você chamou o pai, foi atrás, caminhou, ligou, tal. Não deu resultado, o aluno não retornou. O que você faz? Encaminha quem? Ao conselho tutelar. Faz lá, quem que faz esse encaminhamento? Lembra que nós falamos? Quem faz é o gestor da escola, o dirigente da escola. Faz um relatório, encaminha o conselho tutelar. Essa é a responsabilidade dele. O conselho tutelar é cobrado. Conselho tutelar, o que se fez? Ah, eu chamei os pais, verifiquei, fiz um monte de coisa e não retornou. O que foi feito? Foi encaminhado para o Ministério Público. Daí, Ministério Público, né? Então, é cobrado. Por quê? Porque é direito. Tá? Isso que nós temos que ter em mente. O SAEB, eles têm 2 tipos de instrumentos de avaliação. Tem os testes cognitivos e os questionários. Os testes cognitivos a serem aplicados aos alunos dos respectivos anos avaliados contemplam as áreas do conhecimento, língua portuguesa e matemática. Em 2019, uma amostra de estudantes do 9º ano do ensino fundamental também fizeram a prova de ciências da natureza e ciências humanas, mas só uma amostra. E outro instrumento de avaliação, questionários, que são aplicados aos alunos, professores, diretores, secretários estaduais e municipais de educação. Coleta informações sobre fatores socioeconômicos e de contexto que podem auxiliar a compreender o desempenho nos testes. O que são essas questões que são feitas? Né? Eu, como diretora, respondia. São verificados. Na escola, tem biblioteca, tem espaço para isso. Como é que são os aspectos de estrutura? É verificado tudo isso, porque o desempenho do aluno não é só ele sozinho. Não é só o conteúdo. A educação é um processo, nós precisamos verificar outros aspectos da estrutura física da instituição. Você tem biblioteca, você tem sala de informática, você tem sala de química e assim por diante. Então, vai verificar todos esses espaços de aprendizagem, que nós também já falamos dos espaços de aprendizagem. Tudo isso é importante para quê? Para que melhore a aprendizagem do aluno. Por que nós precisamos pensar em tudo isso? Porque a educação é um direito. Por isso que eu disse para vocês, as coisas estão interligadas. Tá? Não foge disso, não são coisas diferentes. Nós temos que ter em mente esses aspectos. Tudo que nós falamos tem que estar interligado com o direito à educação. Educação de qualidade, ofertada a todos, tá? Com equidade. Portanto, é imprescindível que os professores da turma, né, o diretor, o pedagogo, estejam presentes nos dias da aplicação. Então, por isso que é importante todos participarem para que respondam esses questionamentos. Então, até aqui nós falamos sobre o SAEB, esse sistema de avaliação da educação básica. Eu tento explicar bem tranquilo para quem entenda. Então, sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. Tá? A Prova Brasil faz parte desse sistema. Tá? Mas agora ela vai ter só nomenclatura de SAEB. Grande beijo no coração. Até!